Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e vim trazer para você conteúdo sobre licitações e contratos administrativos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto novo, importantíssimo, urgente, que é a nova Lei 13.979 de 2020, uma lei que traz diretrizes aí para tentar conter a evolução da pandemia do coronavírus. Muito bem, lá no artigo 4º dessa lei federal, dessa nova lei federal, o legislador trouxe uma contratação emergencial por dispensa de licitação, visando tentar auxiliar aí o combate a essa pandemia, o combate ao vírus. E alguns alunos, alguns clientes têm me perguntado, tanto da esfera privada quanto pública, têm me perguntado qual seria a necessidade de ter aquele dispositivo no artigo 4º da Lei 13.979, se já existe o artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações, criando lá a contratação emergencial em caso de calamidade pública, no caso de emergência. Não é? E aí o que eu tenho trazido para eles e venho aqui trazer para vocês hoje é que existem algumas diferenças, algumas peculiaridades no que se refere a essa nova contratação emergencial, que criam uma maior flexibilidade para que o gestor público possa tentar combater com mais eficiência o coronavírus. Então, vamos lá. Um primeiro tópico que a gente tem que abordar é que há uma diferença quanto à possibilidade do objeto. A lei de licitações, o artigo 24, inciso 4º, que cria a dispensa por calamidade pública ou emergência, ela não traz quais são os escopos possíveis de serem contratados. Ela é genérica na sua descrição. E aí então se percebe, até por uma contraposição à emergência da norma do coronavírus, que eu posso ter lá fornecimento de bens, contratação de serviços, locações, obras, não é? Para conter aí a minha emergência, a minha calamidade pública. Enquanto que aqui, na norma do coronavírus, né, que cria aí as diretrizes para o coronavírus, o legislador é específico no artigo 4º em falar em aquisição de bens, serviços e insumos de saúde. Então, para trazer um exemplo, eu não posso, né, com base no emergencial da 13.979, eu não posso, por exemplo, locar um imóvel, não é, para instalar ali uma enfermaria. Não posso reformar uma sala para criar ali uma sala de contenção. Não é? Por quê? Porque obras, reformas, né, não estariam contempladas no 13.979. Mas, se eu precisar desse serviço de forma emergencial, não há problema nenhum, eu vou ter então à minha disposição a outra dispensa, a dispensa comum por emergência do artigo 24, inciso 4º. Há uma diferença então de fundamentação. Ambas elas devem possuir um nexo de causalidade entre a emergência, o serviço que você quer contratar, o objeto que você quer contratar, e a emergência, a calamidade pública. Por mais que o artigo 24, inciso 4º, seja expresso nisso, em dizer que eu tenho que atender somente os bens necessários para a situação de calamidade ou emergência, né? Embora a norma 13.979 não mencione, né? Isso já é pacífico na jurisprudência de que tem que existir um nexo de causalidade entre o objeto que eu quero contratar e a emergência ou calamidade pública que eu vou tentar evitar. Lógico que no caso da 13.979 é o combate ao coronavírus. Então eu vou ter a aquisição de bens, contratação de serviços, a compra de insumos, né, para o combate ao coronavírus, para o combate a essa pandemia. Então deve existir um nexo de causalidade. Mas existem outras características mais importantes nessa nova dispensa emergencial. O artigo 24, inciso 4º, ele fala que o contrato emergencial ele tem que ter o prazo de 180 dias. Enquanto que a lei do coronavírus, a 13.979, diz que essa contratação é temporária, possui caráter temporário. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa se limitar ao prazo de 180 dias. Você pode ter uma contratação maior que o prazo de 180 dias. A única exigência, e a gente vai voltar lá nas regras gerais dos contratos administrativos, né, é que o contrato tenha prazo, tenha vigência determinada. Não existe contrato administrativo, né, sem vigência determinada, aquele contrato por prazo indeterminado. Isso não existe. Né? Não pode existir em licitações e contratos administrativos. Mas aqui eu tenho uma flexibilidade e aqui começa a aparecer então a vantagem dessa contratação emergencial prevista na 13.979. Eu não estou afeto, não estou limitado, não é, aos 180 dias. Mas
A lei de licitações, no artigo 24, inciso 4, diz que esses 180 dias lá da contratação emergencial comum, não é, são contados do evento danoso, do evento emergencial, da calamidade pública, do fato que criou a calamidade pública. Então, para a gente ter uma ideia e entender rápido, se eu tive um deslizamento de terra e derrubou lá a parede da escola, o prazo de 180 dias começa a contar da chuva, do deslizamento de terra, e não da contratação, não da assinatura do contrato. Isso traz um prejuízo gigante para quem opera aí com contrato emergencial e sabe, às vezes a burocracia interna, da administração faz com que a administração chegue a perder 10, 15, 20 dias até conseguir contratar, para pôr em prática, então, aquela solução emergencial. E isso pode comprometer a eficiência do contrato emergencial. Aqui não, Aqui a norma não fala nesse prazo, Então ela não fala nessa obrigatoriedade de se contar do evento danoso. Até porque teríamos um problema, Seria o evento danoso no Brasil, a crise como um todo, a chegada na América Latina. Para evitar essa situação, a nova norma, a lei que cria emergência para o coronavírus, não fala da contagem do prazo inicial e não exige um prazo máximo de vigência. E aí uma outra característica importante é que a lei de licitações, no artigo 24, inciso 4, proíbe as prorrogações de contrato emergencial. Então eu não posso ter um novo contrato, não posso ter a prorrogação desse contrato emergencial pela lei de licitações. Aqui, na norma do coronavírus, também não se fala nada. E aí, então, eu posso presumir que eu posso ter a prorrogação. Por quê? Porque a norma fala, enquanto perdurar a emergência de saúde pública. Ou seja, eu tenho ali a possibilidade de prorrogar o meu contrato. Então, tomem cuidado, porque pela norma geral de contrato administrativo você tem que criar um prazo de vigência do contrato, mas a própria lei permite que você vá prorrogando este contrato dentro da necessidade, enquanto perdurar lá a emergência. Lembrando apenas que se a gente estiver falando de serviços, nós temos que ter o cuidado da prorrogação máxima, 60 meses para serviços contínuos ou 72 em caráter extraordinário, mais 12, que estaríamos limitados. E aí, então, eu teria que fazer um novo contrato obrigatoriamente. É importante a gente notar que as duas normas, elas possuem o mesmo peso. São duas normas ordinárias, tanto a lei de licitações, a 8666 de 93, quanto a lei que cria as diretrizes lá para conter o coronavírus, a 13979. Mas a lei de licitações é uma norma geral, enquanto que a lei do coronavírus é uma norma especial. Então não há um conflito, porque é sabido, os operadores do direito aí, assessorias jurídicas, os procuradores vão saber auxiliá-los, e é conhecido que a norma especial ela predomina, ela tem uma preferência de aplicabilidade sobre a norma geral. Então, se nós tivéssemos que resumir a possibilidade de aplicar esse contrato emergencial, nós vamos falar de 1. Aquisições de bens, contratações de serviços e aquisições de insumos, contratações de insumos de saúde pública que tenham por finalidade combater ou conter a pandemia. Não há uma limitação do prazo máximo de 180 dias, não há limitação da prorrogação do meu contrato administrativo. Ok? O procedimento interno para a contratação da emergência no coronavírus, então da Lei 13.979, também permite uma última diferença importantíssima. É sabido, obviamente, que o coronavírus tem por agressão à saúde humana, ele coloca em risco a saúde humana. A jurisprudência, e isso inclusive foi objeto de um post lá no nosso Instagram, se vocês quiserem mais detalhes, deem uma procurada lá ou me perguntem e deixem seus comentários aqui, a jurisprudência dizendo que em casos que há o envolvimento ou o risco da saúde humana, um risco que não possa ser revertido, que não possa ser compensado, um risco, portanto, irreversível, muito grave, o procedimento de contratação emergencial poderia ser adaptado a esta emergência. Como assim, Ricardo? Mesmo na emergência, lá na lei de licitações, no artigo 24, inciso 4, eu sou obrigado a ter uma fase interna de contratação, em que eu vou justificar o meu objeto, eu vou quantificar o meu objeto, eu vou pesquisar o preço, eu vou reservar a dotação orçamentária para daí, então, poder contratar, mesmo que sem licitação, poder contratar. E isso leva um tempo.
Tá? Aqui não. Aqui, por se tratar de saúde, e aí não está na norma 13.979, né? É uma criação jurisprudencial já consolidada, até mesmo para o artigo 24, inciso 4, então se aplica plenamente à situação do coronavírus. Eu posso, numa situação de extrema emergência, de extremo prejuízo à saúde humana, realizar a contratação de determinada empresa para a prestação de um serviço e, posteriormente, a contenção da emergência, a contenção daquele objeto que eu tento resolver, daquele problema que eu tento resolver, justificar, fazer o meu procedimento interno. A jurisprudência me diz apenas que neste caso, em que eu vou direto na contratação e depois eu faço a burocracia interna, eu tenho que tomar alguns cuidados. Quais cuidados? Primeiro, e mais importante de todos, comprovar que o preço contratado, o preço praticado, é um preço de mercado, é um preço justificável. Segundo, comprovar que o objeto contratado era integralmente essencial para a solução daquela calamidade, daquela emergência de saúde, né, como um todo, e não partes extremamente necessárias e outras partes não tão emergenciais. Como um todo, a solução tem que ser extremamente urgente. Se eu atender essas duas hipóteses, ou seja, eu preciso da execução do objeto agora, não é? Com estas características essenciais, e eu estou pagando um preço de mercado, eu posso então ir direto para o contrato, conter a emergência, não é? Combater, no nosso caso, o coronavírus e, passada essa emergência, né, elaborar o meu processo administrativo, meu procedimento interno, em que eu vou, então, fazer a pesquisa de mercado, em que eu vou apresentar as justificativas técnicas e necessárias à contratação. Ok? Gente, um videozinho rapidinho só para tirar a dúvida, para que você não cometa o erro de justificar o seu contrato emergencial com fundamentos equivocados. Se você gostou do nosso vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho para você receber novos vídeos e siga a gente também no Instagram. Sempre, todo dia eu coloco lá um dado, uma dica esperta para você em licitações e contratos. Muito obrigado e vamos passar por essa. Tomara que dê tudo certo com a nossa contenção ao coronavírus. Um abraço.